Eu sinto que a gente tem alguns problemas com o Drive. Agora veio. Está gravando. Hoje é dia 12 de março. Oficina de fotografia, turno vespertino. E a nossa aula hoje é sobre, a partir do exercício, forma circular sobre folha de papel, e sobre o filme Limite, e o texto do Glauber, o Mito Limite, o Mito de Limite, não me lembro exatamente. Então, eu queria começar esse encontro de hoje ouvindo de vocês sobre o exercício que a gente fez. Vocês mandaram o exercício via WhatsApp e eu editei no KineMaster um vídeo. Queria que vocês comentassem como é que foi fazer esse exercício e o que vocês poderiam tirar da visualização desse vídeo com o exercício dos seus colegas, todos reunidos. Com vocês. Alguém para começar? Você fala só do exercício da foto? Só do exercício dessa semana. Certo. Exercício número 1. O que vocês acharam do exercício? Sentiram alguma dificuldade? Não entenderam? Descobriram algo a partir da edição dos vídeos? Pode falar do vídeo também que foi editado, o que vocês perceberam ali. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Eu achei bem interessante o exercício e eu acho que o que foi mais bacana para mim foi ver o vídeo mesmo, porque era um exercício bastante simples, né? Então, uma forma circular em cima de um papel. Mas cada um fez a sua maneira, né? E também ali estava, nas imagens ficou impresso, né? A, a personalidade de cada um, né? Então eu achei o exercício bem bacana por isso. E aí? A Mariana está com problema do microfone. A mesma visão, professor, eu tive também que os diferentes olhares para a mesma proposta, né? Então, foi bem interessante ver o vídeo, assim, enxergar esses olhares diferentes, né? Mais alguém? O que eu achei interessante é que isso, parecia uma coisa meio mecânica, só que no vídeo ficou bem claro como pode variar muito, não só pelo formato pelo objeto que estava ali, os tamanhos dos objetos, iluminação, e você vê isso mudando assim de uma imagem para outra, achei bem interessante. Mais alguém? E a música, vocês gostaram? Demais. Conheciam? Sim. Prestaram atenção na letra? Sobre o que ela fala? O nome da música é Luzia Lulusa.
É uma música do Gilberto Gil, gravada no disco Tropicalista dele. Disco de 1968 com os Mutantes. É o mesmo disco que tem Domingo no Parque, que foi a música que mais ficou conhecida desse LP. Eu devo uma certa inspiração a esse exercício, a reflexão desse exercício, a essa música, por isso que ela fica aí, né? Eu encontro outra música para colocar, porque ele fala de uma tela de cinema, uma música feita para uma tela de cinema. Luzia, Luluz é a tela que está esperando a sessão começar para brilhar e encantar aquelas pessoas que vão lá assistir a um filme. E a proposta do exercício é vocês terem contato com uma tela de cinema. Essa folha de papel, que eu peço para vocês usarem como suporte para a forma circular, é uma tela de cinema. Talvez vocês devam lembrar que antes da pandemia alguém foi a uma sala de cinema e deve se lembrar que a tela é branca também, não é? O cinema, ele tem essa característica de receber uma projeção sobre uma tela branca. Quer dizer, ela não é perfeitamente branca, ela é um pouco acinzentada, ela tem um tom correto ali para reflexão, mas é uma tela branca, não é? E a folha de papel representa um pouco essa ideia. A gente, hoje em dia, trabalha com telas escuras, que é a tela do computador, a tela da TV, a tela do celular, são telas que se acendem. Então, são telas que, inicialmente, estão escurecidas, e quando a imagem surge, a própria tela se acende. É diferente da tela de cinema, que é uma tela branca, que recebe uma projeção sobre ela, que é a imagem, e reflete essa projeção para a gente. Então, existe uma diferença técnica que resulta em muitas diferenças de ajuste, né, que o fotógrafo tem que estar um pouco familiarizado. Mas essa questão não é a principal do exercício. A questão principal do exercício tem uma mais imediata, que é a gente pensar que fotografar é preencher uma superfície plana. É um gesto tal qual o que vocês fizeram de colocar coisas sobre uma superfície plana. A gente muitas vezes se esquece disso porque a câmera fotográfica ela capta um mundo tridimensional. Ela traz o espaço tridimensional organizado de tal forma que quando ele se projeta sobre o sensor e esse sensor captura a imagem e fornece um arquivo com essa imagem capturada para a gente, essa imagem, a gente já entende ela como uma imagem tridimensional. Estou falando exatamente uma coisa óbvia, mas o fazer fotográfico, vocês vão perceber ao longo da disciplina, e isso talvez seja uma percepção que eu espero poder colaborar com vocês, é o somatório de coisas óbvias, pequenas obviedades, que pelo volume de obviedades ser um pouco elevado, parece alguma coisa complexa. Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes, que vão se avolumando em quantidade, e que aí, não só em quantidade, mas em conexões, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, essa obviedade de construir uma imagem tridimensional numa superfície plana, a gente entra no universo a gente começa a falar sobre lentes, sobre sensores, sobre a relação entre a lente e o sensor, e isso começa a trazer complicadores, tá?
Então, essas obviedades, elas vão criando, às vezes vão sumindo, a gente vai perdendo esse lugar da âncora, né? A relação da imagem, da lente com a imagem é a relação de uma transformação de um espaço tridimensional numa imagem projetada sobre uma superfície plana. Mas pode ser que, ao longo do meu tempo, eu comece a pensar só nas lentes e nas imagens que eu estou fazendo lá e esqueça esse detalhe que pode me trazer muitas soluções, pode me ajudar a ter mais perspicácia na hora de fazer as minhas opções, de entender o contexto do uso de lentes diferentes. Isso como um exemplo, tá? No nosso caso aqui, desse exercício, ele visava trazer para vocês esse primeiro problema, que é de como ocupar essa superfície plana. Então, a forma circular, vocês podem aí pensar ela de várias formas. Talvez como único objeto sobre a folha de papel, ele possa ser muito facilmente associado a um personagem principal numa imagem, ao foco da atenção numa imagem. Então, foco de atenção, ele chama atenção porque ele se destaca numa superfície homogênea. Tá? E aí a gente pode pensar alguns exercícios apresentam interferência de luz, ou alguma outra interferência, alguém amassou o papel, isso dá uma textura ao papel, então, apesar desse papel amassado também ter uma certa homogeneidade, ele acrescenta alguma coisa, assim como a luz. A luz também pode funcionar como esse papel amassado. Ela também produz efeitos, né, sobre o papel. E cria um foco de atenção secundário, mas que diz alguma coisa diferente do que a folha lisa. Então, são elementos que vão produzindo sentido. Tá? E é esse o trabalho do fotógrafo, produzir sentido nessa tela branca, a princípio. Seria a tela de cinema. Ou na tela escura dos aparelhos eletrônicos. Então, esse é um primeiro exercício, né? Uma primeira tentativa de tornar física essa questão. Né? Nós estamos aqui de uma situação virtual, vocês estão aí, a gente não se encontra, a gente não está em sala, a gente não tem uma câmera. Então, a tentativa de tornar física essa relação, né? Da tela, do papel em branco, como uma tela de cinema. E a ideia de composição como onde eu coloco o meu objeto, ou quais elementos secundários eu aciono para compor com esse meu objeto. Esse seria o objetivo primeiro, e esse objetivo, de uma certa forma, vai se estender nos 3 primeiros exercícios, onde a gente vai trabalhar com essa ideia da folha de papel. A gente não vai mais fotografar a folha de papel, mas a gente vai pensar sobre a folha de papel enquanto tela. Né? O nosso próximo exercício é um exercício de dobra de folha de papel, vai fotografar baseado numa dobra de uma folha de papel, enfim. A gente vai falar sobre linhas, né, que são importantes. Tem outro texto também articulando aí forma circular com linhas visíveis e invisíveis. Então, na próxima semana, a gente vai dar continuidade a esse exercício que a gente começou nessa semana. E a gente vai dar continuidade a essa metáfora da folha de papel enquanto tela de cinema, espaço a ser ocupado. Mas existe, nessa metáfora, uma outra questão, tá? Que a gente vai trabalhar até o fim desse primeiro ciclo de 3 exercícios, que é a questão das dimensões dessa folha de papel. Eu vi que a maioria usou folha de papel A4, que são folhas comuns. Algum exercício me apresentou uma folha um pouco mais comprida, talvez uma folha ofício, outro uma folha
pouco diferente, mas a maioria foi papel A4. O papel A4, ele tem uma proporção interessante, que é a proporção da raiz quadrada de 2. É 2,40. Raiz quadrada de 2 é 1,44. Coisa assim. Então, ele tem uma proporção, né, um tamanho de tela que é um pouco, um tamanho de folha, né? Deixa eu pegar aqui um papel A4, vou mostrar para vocês. Ele tem uma proporção, um tamanho, que é 1 por 1 e mais 44 desse 1, 44 avos desse 1. Que dá uma formação que ele é um pouco retangular, esse lado é mais comprido porque ele é 1, ele é igual a esse lado, mas menos do que a metade. É 1 aqui e menos do que a metade aqui. Então, ele é um pouquinho comprido, mas não tão comprido quanto outras proporções, onde você tem a metade ou mais do que a metade na composição dessa linha horizontal aqui. Então, essa dimensão, que é um retângulo mais próximo ao quadrado, é uma dimensão próxima àquilo que a gente conheceu no primeiro cinema. Vocês assistem ao filme Limite, vocês percebem que ele tem uma tela mais quadradinha, muito própria desse primeiro cinema. O formato que eu usei para editar no KineMaster é um formato que aparece, quem já editou no KineMaster ou em outro programa, aparece como 4x3. 4, 2.3. Você dividir 4 por 3 dá 1,33. Ele é um pouco mais quadrado do que a folha de papel A4. Tá? Aqui é 1,44, a 3 é o 4 por 3 é 1,33. Eu acho. Esses números eu tenho que anotar, eu não anotei para saber exatamente. Mas a ideia não é que esses números sejam decorados. Eu faço até questão de um pouco me confundir com eles, porque eu não quero passar a ideia de que você precisa saber números com perfeição para ser um bom fotógrafo. Eu quero que vocês percebam que o conceito é que é importante. Os números, eles dizem respeito a um equipamento, a um suporte. Né? Então, não adianta você saber os números do diafragma todos de cor, as velocidades, os ISOs possíveis, o ISO natural das câmeras. Isso são detalhes mais objetivos de um ou outro equipamento, de uma ou outra configuração. O importante é entender o conceito, porque as configurações vão mudar. Daqui a 20 anos, outras câmeras, outros formatos, outras janelas vão acontecer e você precisa estar um pouco inteirado do porquê e o que significa esses conceitos, por que eles surgem. Né? A tela 4x3, ela é um pouco baseada na tela do cinema original, que existe daquela forma por vários motivos técnicos, estéticos, enfim, financeiros, e que durou como formato de tela audiovisual padrão durante muito tempo. Tá? Esse formato mais ou menos 4x3. Tanto que ele foi adotado pela televisão, pelos primeiros computadores, e hoje em dia ele ressurge um pouco, né? Me parecia alguma coisa que deveria ficar mais no passado, mas ele ressurge um pouco, esse formato 4x3, eu não saberia dizer exatamente por quê, mas talvez no celular, por ele ser mais quadradinho, ele ocupe um bom espaço ali em algumas plataformas. Então, para algumas plataformas, ele funciona de alguma forma interessante, esse formato 4x3. No meu celular, quando eu fui assistir o filme que eu compartilhei com vocês, o vídeo do exercício 1, eu consigo assistir muito bem com ele em pé. Se eu deito ele, alguma configuração, eu não sei o quê, ele corta essa imagem 4x3
ele ocupa a tela toda com essa imagem 4x3 e, logicamente, eu perco partes desse enquadramento, quando eu deito a minha tela. Alguma configuração, alguma coisa assim, eu não sei exatamente por que acontece na minha tela, vou descobrir em algum momento, se isso me parecer algo fundamental. Tá? Você viu que essa novela que a Globo está reprisando agora, Laços de Família, eles fizeram isso, inclusive. Eles cortaram. Tem algumas cenas que dá para perceber que você perde um pouco, porque era 4x3, né? Aí eles cortaram para poder fazer esse 16x9. E você se lembra que, há um tempo atrás, essa não seria a opção. A opção seria simplesmente botar para dentro do 16x9 o 4x3 e deixar as barras laterais ocupadas, ou com tela preta, ou com aquele desfoque sobre a mesma imagem. É um outro recurso muito comum, hoje em dia no YouTube aparece muito. O SBT geralmente faz isso, mas a Globo, ela preferiu por cortar, não deixar barras laterais. É claro que para fazer isso você tem que ser ativo, né? Não é alguma coisa que você pega e copia e expõe assim. O que eu digo ser ativo? É porque em algum momento essa solução não vai funcionar. Porque alguma coisa vai ficar de fora, de repente vai cortar alguma atriz aqui, vai cortar o olho de uma atriz. Então você precisa ir durante a edição, alguém tem que estar ali botando para cima, botando para baixo, quando isso acontece, né? Regulando esse quadro. Isso tem que ser alguém. Então, se paga alguém para ver cada capítulo e fazer esse enquadramento, esse ajuste. Não é uma novidade. Quem lembra de ver filme em VHS, era muito comum ver aqueles filmes que eram originalmente feitos para tela comprida, tela CinemaScope. E o VHS, que usava o filme numa tela de TV 4x3, ou você viu o filme tipo uma tripinha no meio da tela, que era uma situação muito ruim de ver, ou, que era mais comum, você tinha um reenquadramento constante. Então, durante o filme, você via constantes reenquadramentos para você poder acompanhar a ação. Ou, quando não tinha isso, quando era muito ruim a cópia, às vezes você via a conversa entre dois narizes. Você viu o nariz de um ator no lado da tela, outro nariz do ator do lado da tela, e no meio um vazio. Acontecia isso também dependendo de quem tinha feito a versão do filme. Talvez para vocês esse universo seja muito mais comum, porque a gente está no momento de muitas telas, né? Em outras gerações de estudantes que eu já ensinei, falei sobre fotografia, né? Que já passaram pelas minhas aulas, não tinham tanta percepção, ou a percepção dessas imagens fosse mais fixas, né? Tal lugar, qual a regra para exibir um filme em tal lugar? Qual a regra para exibir? E como a gente está vivendo ainda, e vai continuar vivendo momentos de grande transformação em formatos, a gente se vê mais obrigado a perceber que as decisões partem também de como você está colocando aquele material. Né? Tem uma decisão ali, não uma questão técnica. Existe uma decisão humana, existe um reenquadramento. Eu preciso ver e decidir, não, é mais para cima, é mais para baixo. Não, vou fazer com a tela assim, porque eu quero atingir tal mercado. Vou fazer com a tela assim, porque eu quero atingir outro tipo de mercado, outro tipo de conexão. Então, essas reflexões todas, eu acho que vocês estão mais familiarizados, tá? Do que outras gerações. Porque no cinema, essa reconfiguração sempre existiu. Existem vários formatos de tela, existem várias janelas diferentes. Então, você tinha que saber qual é a janela que você ia usar para saber qual sala você ia ocupar e qual estratégia que o seu filme ia adotar. Isso significava uma decisão anterior à própria filmagem. Tá? Vai ter muitos filmes durante algum tempo que vão ser CinemaScope para ocupar salas de cinema de circuito CinemaScope, que também a ideia é que você exiba um filme numa tela e que ele ocupe aquela tela, que o espectador na sala de cinema também usufrua daquela sala, porque uma sala é construída
para um tipo de filme. Existe uma conexão no mercado cinematográfico que liga as salas às produtoras, né? Então, você tem os cinemas, eles são vinculados, eram, né? Acho que em grande parte ainda são vinculados a distribuidoras. Então, você tem as salas da MGM, as salas da Metro, as salas da United Artists. Você tem as salas, normalmente, produtoras americanas, né? O domínio completo da cadeia de produção audiovisual. Essa sempre foi a história do cinema americano. Todas as cinematografias do mundo se debateram com essa problemática. Ela não é uma problemática só do Brasil enquanto país subdesenvolvido, a Europa, todos os países se depararam com esse problema, né, do domínio norte-americano do mercado cinematográfico ao longo do século XX. E esse domínio significava o domínio sobre as salas, sobre o padrão de filme que aquela sala ia exibir, e as decisões sobre a janela tinham a ver com essa cadeia. Logicamente, no final do século XX, com a televisão e os filmes alcançando o mercado doméstico, o mercado de TV, você também tem um refluxo. Os filmes para as salas de cinema continuam sendo tela, né, as widescreen, né, telas largas, para ocupar a sala de cinema, mas o fotógrafo enquadra já pensando na exibição em TV. Então, ao mesmo tempo que você tem uma tela larga, você tem um enquadramento que não usa toda a tela, que usa a parte central, para que na hora do corte, esse filme seja também bem visualizado na televisão. Isso era um problema da década do final dos anos, né, do século XX, né, 90, 80, 70, 80, 90. Né, esse era um problema daquela época. Hoje em dia, outros problemas. A gente convive com outros problemas. Mas esse raciocínio sobre o tamanho da tela é um raciocínio fundamental. Tá? Também não vou fazer uma exploração exaustiva desse tema, tá? Vocês podem pesquisar aí essa história, talvez com o tempo eu possa compartilhar algumas bibliografias sobre esse tema, mas é importante que a gente saiba que existem padrões, vocês já sabem, mas na produção de cinema existem também padrões que se ligam às salas de cinema, que vão se ligar ao tipo de distribuição que se pretende do filme. Existe uma confluência rumo ao padrão 16:9, que tem a ver com as televisões HD, com o universo HD, que vai surgir aí durante os anos 2000, universo HD. O universo HD ele tem dois padrões básicos iniciais, que é o Full HD e o Half HD, aquilo que a gente chama de HD 720 linhas, e o HD 1080 linhas. Tá? Esses são os dois padrões iniciais. Depois a gente começa a ter um aumento de resolução, mas que não muda a proporção. Então, a proporção 16:9 que você tinha naquilo que a gente chama de HD, que alguém chama de também Half HD, meio HD, que seria o 720, é 16:9. O Full HD, que é o HD 1080 linhas, também é 16:9. O Ultra HD, que é a televisão 4K, 2K, enfim. O Full HD já é 2K, tá? Já está no padrão 2K. Mas o 2K, 4K, 8K, 6K já é uma terminologia de cinema, de sala de cinema. Para a TV, a gente usa esses padrões baseados na ideia do HD. Então, é Full HD, Ultra HD, e para onde vai HD aí, não sei. Mas é uma disputa por quem vai produzir a televisão que mais vai vender no Natal. É isso? Mas no mercado de televisão, eles estão usando essas nomenclaturas também. 4K, 8K. Estão trazendo também porque o público que vai atrás de uma TV 8K, né, TV 4K, Ultra HD, sei lá, tem-se a ideia de que esse é um público muito cinéfilo.
né? A ideia do home theater, durante algum tempo, né? Vamos comprar um home theater, você chegava na loja, tem lá um home theater para você sentar e ver, ter experiência. Vamos vender home theater por aí. Então, tem muito a ver com essa indústria dos suportes, com a indústria das telas, né? Então, e que a gente tem que estabelecer enquanto nós dentro dessa indústria, nós estaríamos ali como produtores de conteúdo. Então, e esses aparelhos são veículos para o nosso conteúdo, o que a gente pretende colocar para ser visto. Veículos que podem ser aliados, podem ser inimigos, podem ser passíveis de crítica, e por isso eu vou poder escolher a tamanho de tela que eu quiser, na forma que eu quiser, sabendo que isso estabelece um diálogo com essa janela. Isso é um diálogo que eu vou estabelecer. Eu posso dizer, não, me conformo a essa tela. Não, eu quero criar alguma coisa quero problematizar essa tela, enfim. É arte, é um universo livre, né? Um universo que eu posso trafegar por ele de várias formas e me comunicar e usar ele enquanto... McLuhan falava que os meios são as mensagens, numa época onde a televisão era a televisão, o cinema era o cinema. Hoje em dia... Inclusive, essa questão de tela, tem um filme que ele começa com a tela 1:1 e depois ele abre para 16:9, depois ele fecha de novo por 1:1. Então, é maneiras de você usar isso na própria linguagem, né, do que você quer passar na estética, dependendo do seu trabalho. Você tem plenas liberdades aí. Mas, na disciplina, a gente vai tentar trabalhar com o padrão 16:9 durante todos os nossos exercícios, tá? Tentando facilitar a minha vida de editor, porque eu não vou precisar reenquadrar. Se vocês repararem no vídeo que eu editei dos exercícios, eu fiz uma primeira... eu apresentei os exercícios conforme na ordem que eles estavam no meu celular, muito provavelmente na ordem que foram chegando, tá? E a primeiro ciclo que está lá no vídeo, se vocês perceberem, cada imagem aparece umas 2 vezes. Mas no primeiro ciclo, eu reenquadrei todos os quadros. Vocês notem que a tela de cinema, o papel A4, como eu disse, ele é 1:4:4. Então, ele é mais retangular do que a tela 4:3, pouca coisa. Então, vocês notam que, quando eu reenquadro a tela, eu reenquadrei a tela usando só as laterais. Como a tela 4:3 ela é mais quadrada do que o papel A4, fica sobrando um pedacinho em cima e um pedacinho embaixo. Então, eu reenquadrei esses exercícios deixando como se fosse a tela preta. É claro que o fundo era o fundo onde estava o papel. A maioria enquadrou o papel e deixou as bordas, né? O papel ficou dentro sem cortar as bordas, como eu pedi. Então, você vê lá um restinho para fora do papel embaixo e em cima na maioria dos trabalhos, por causa desse reenquadramento. Então, essa é uma primeira, talvez, percepção de que qualquer reenquadramento tem alguma perda. Essa perda pode ser menor ou maior. A maioria dos exercícios que a gente fizer daqui para frente, eu vou pedir para que vocês trabalhem com o 16:9. Vocês tentem usar o 16:9 como um padrão. Eu vou continuar pegando os filmes de vocês e editando. Então, imaginemos que nós somos uma equipe, e que cada um foi num lugar capturar a imagem para o mesmo filme. Então, nós precisamos falar a mesma língua, a mesma janela. Não dá para um filmar com um padrão e outro filmar com outro padrão, e depois, na hora de juntar, isso cria algum problema.
todo problema é solucionável, não tem nada sem solução, mas cria alguma dificuldade, não é, no processo. Então, para facilitar o processo, a gente vai trabalhar com 16:9, e aí eu justifico o 16:9 por ser uma tela padrão do HD, das televisões. Os celulares, durante algum tempo, se mantiveram fiéis a essa proporção. Mas, com o tempo, acho que tem a ver com a questão do tamanho e com a mão das pessoas, né? Essa ideia de ganhar em tamanho, acho que tem muito mais a ver com isso, com a ideia de ganhar em tamanho sem perder esse encaixe aqui. Se esse celular aqui fosse um padrão 16:9, ele teria que ser mais gordo, e aí a mão do usuário teria mais dificuldade em operar a tela. Então, acho que tem a ver essa ideia das telas compridas, inclusive para cima, no caso do uso natural do celular, eu acho que tem a ver com essa ergonomia do usuário poder usar a mão sobre a tela, mas, ao mesmo tempo, ter uma tela maior. É muito engraçado, eu lembro de um filme chamado Zoolander, da década de 90, era uma piada com supermodelos, né? E, por ser uma piada, ele, né, fazia piadas. Aí o cara pegava um celular que era um negocinho assim, alô, não sei o quê. A ideia de que os celulares, na década de 90, é engraçado isso, né? A ideia de que os celulares iam ficar cada vez menores, a ponto de quase sumir, né? Mas era uma coisinha assim, que ele pegava. Aí o outro tinha um celular menor ainda, o cara pegava, sim, esse modelo velho, o cara pegava um menor, assim. A brincadeira era essa, o meu modelo é mais novo, ele é menor que o seu. E isso não se confirmou. Celulares, para muita gente, tamanho em tela de celular significa alguma coisa. Então, muita gente gosta de tela grande, né? Quase um... Enfim, são os usos e as adaptações das tecnologias ao longo do tempo. Mas algumas pessoas vão ter celulares que vão fazer proporções mais compridas que o 16:9. A maioria faz 16:9. Mas alguns usam proporções mais compridas, tá? Se vocês conseguirem descobrir como fazer para alterar isso, é interessante. Na hora de fazer a imagem, já fazer a imagem com o celular em 16:9. Colocar na configuração HD 1080, 1920 por 1080. Ou 720 por 1080 por 720, ou 1080 por 1830. Quando eu falo sem pensar, eu até acerto. Quando eu paro para pensar, eu erro. Então, a gente vai tentar adotar. Não tem erro, quem não adotou, vai chegar gente nova, vai mandar o vídeo de forma diferente, mas a gente vai tentar adotar essa configuração 16:9, tá? Nos próximos exercícios. Depois eu vou compartilhar um vídeo explicando melhor essas diferenças, essas notações, com os números certinhos, que aí eu acho interessante para depois vocês assistirem e terem como referência para essa conversa sobre proporção de tela, tá? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Sobre esse tema? Tá? Não. Bom. Então, fora essas são duas questões que aparecem nesse exercício, né? A questão de proporção de tela como uma questão técnica. É claro que toda decisão técnica em fotografia ela passa por N pontos, e hoje em dia, com uma certa liberdade que a gente tem, logicamente, a gente tem também a possibilidade de travar um diálogo estético, ou intelectual, ou pessoal, com essa decisão técnica, né? Em algum momento, você não teria essa opção. No primeiro cinema, todas as telas são daquele padrão, você não tem opção diferente, é tudo 4:3. Com a televisão, se você fosse fazer algum vídeo, fazer alguma coisa em vídeo, ia ser 4:3, sem opção nenhuma, né? Fazer um filme também no início da era HD, com as câmeras de vídeo HD, também não te dava outra opção. Todas as telas eram 16:9, ou você poderia até ir para o SD,
que é o padrão 4x3. Poderia também regressar, mas eram duas opções. Hoje em dia, você vai para qualquer programa e você lá configura a tela do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. É claro que isso tem consequências, mas se você pensar qual é o seu circuito, para onde você vai, o que você pretende, qual a tela que você tem como prioritária, vocês já sabem que telas quadradas são muito bem usadas, bem-vindas no universo do celular. Então, um filme quadrado pode ter algum fluxo, né, de linguagem que eu possa articular. Enfim, é uma decisão que tem a ver com as janelas que você vai ocupar, né, ou seja, a distribuição do filme, e pode ter algum requisito estético aí, né, envolvido. Mas isso não estava posto quando o Mário Peixoto fez O Limite. Tá? Mas os problemas que mais nos interessam já estavam presentes, que é justamente a questão da composição, de como distribuir os elementos nesse espaço que é a tela. E aí, todo mundo conseguiu assistir Limite? Sim, mesmo com as propagandas. Com as propagandas, né? Poxa, aquilo quebra o clima. Metade. Tem gente que assistiu metade. Eu vou sempre falar para vocês, assista uma parte. Se você não teve tempo de ver o filme todo, assista uma parte, pelo menos para a gente ter esse contato com o que a gente está querendo trazer aqui. E aí, o que vocês acharam? Quem assistiu o filme? O que achou? Eu achei bonito de ficar olhando, eu não entendi, não. Eu não sei, eu não tenho essa visão cinematográfica que vocês têm. Eu achei as imagens muito bonitas de ficar olhando, assim, mas não consegui entender a lógica, se tinha alguma, não sei. Eu acho que diz que Raquel trouxe no texto lá que você colocou também, do Glauber, que na verdade é mais é quase um texto que o Glauber cita outras pessoas falando sobre né? Aí tem um trecho do Otávio, esqueci o sobrenome de quem escreve essa parte, e aí que ele fala que não é uma obra de pensador, mas uma obra de artista. E eu fiquei o que me impressionou muito, além dessas imagens bonitas, que a Raquel já falou, assim, eu fiquei impressionado com imaginar, né, um filme desse em 1930, 31 ali, e tão pouco tempo se pensar numa história oficial, assim, da invenção do cinema. Então 1895 ali, 35 anos, 30 anos de evolução da imagem, e aí você ter uma sequência de planos, uma movimentação, uma mistura, aquela cena do cemitério, a hora que ele está chegando no cemitério e ele vai entrando, e aí vê a pessoa lá dentro, o outro homem, e aí depois a maneira como a câmera vai se movimentando me chama muito a atenção. Também naquela sequência que a moça está andando e a câmera começa a construir um giro por ela, e aí ela começa a andar, e aí de repente ela some, sai pela esquerda assim da tela, e a câmera continua andando, e aí ela vira para a paisagem do lado esquerdo, mostra. Então eu achei interessante esse lugar de mostrar também, através, muitas vezes, das pernas, de uns planos baixos, e como se fosse uma paisagem mesmo, né? E até no texto vai falar disso, assim, que não é um filme que retrata, de certa forma, um Brasil num sentido antropológico de formação, e não tem uma relação necessariamente com social, mas que é um campo sensível mesmo, assim, né? É de fato isso, uma viagem por imagens, uma perspectiva de sensações, né? É um filme sensorial, sobretudo, assim.
E acho que o que me chamou a atenção são algumas sequências em específico. Então, essa da moça andando, a da tesoura, a hora que ela tá cortando, também ela tá costurando, aí ela termina de costurar. Aflição. E aí a hora que ela passa aquela mão na tesoura, eu achei aquilo no fio assim da tesoura, eu achei muito isso forte, né? E os momentos de vertigem, assim. Então tem uma hora que a câmera tem uma hora que tá em cima do telhado, que ele começa a balançar a câmera assim. E aí você tem essas passagens, enfim, achei de fato isso um filme que, meio que complementando a perspectiva que a Raquel trouxe, talvez não seja um filme mesmo entendível, né, mas sentível. Acho que essa é a minha contribuição, assim, para ele, dele. E aí? O engraçado é que eu confundi o nome do filme. Quando eu comecei a ver, eu chamei meu marido para assistir, ele perguntou o nome. Eu disse, é Aflição, porque eu estava tão aflita assistindo, mas depois eu vi que não, que era Limite o nome. Mas é porque mexeu muito mesmo, assim, com o sensorial, eu achei. Pode falar sobre o texto também, que eu acho curioso o texto do Glauber, não é? Eu assisti também e fiquei curioso para saber do contexto da época, né, do filme, dos equipamentos, de como foi feito o processo de produção dele, porque é como o Matheus falou, né, eu achei bem interessante no sentido da construção da montagem, mas fiquei me perguntando isso, porque eu não tinha uma contextualização, fiquei sentindo a necessidade de saber. E o Glauber, ele mete o pau no final, né? Parece que ele vai ali falar, ai, que filme lindo, não sei o quê, porque todo mundo acha que é um filme, um marco, né? Aí no final ele vai lá e mete o pau, faz uma crítica. Aí, aí eu fiquei pensando também, engraçado, que Glauber mete o pau, falando que é uma coisa burguesa, e quando eu assisti Barravento, eu achei uma coisa super burguesa, porque começa o filme ele falando esses alienados, que eles não têm noção da condição deles e não sei o quê, dizendo que a galera que ele filmou assim no Barravento, que ele retratou, na verdade, era alienada. Aí eu fiquei pensando nas mudanças, né? Aí vai vir uma galera aí no futuro, vai chamar a gente de alienado também. Pois é. O pior do Glauber não é nem o Barravento, assim, nesse sentido de crítica ao limite, é o próprio Pátio, né, que é o filme de estreia dele, o primeiro curta-metragem, que ele é, assim, tudo que você pode pensar sobre o que limite pretende ser enquanto linguagem, enquanto objetivos cinematográficos, o Pátio é também. O Pátio busca as mesmas coisas, não tem nada de diferente. Vocês já assistiram Pátio? Vale a pena assistir também. Tem uma eu vou compartilhando com vocês, daqui a pouco eu compartilho as listas de filmes do YouTube, mas tem uma filmografia extra onde eu vou colocando vários desses filmes, tá? E alguns eu vou compartilhando com vocês, como eu fiz hoje, com O Homem do Morcego, que é um filme feito pelo Rui Soberg, com o Mário Peixoto, falando sobre a produção, né, do Limite. Então, Lucas, se você quiser saber sobre como foi produzido, vale a pena assistir tanto O Homem do Morcego, quanto Onde a Terra Acaba, que é um filme do Sérgio Machado, também sobre o Mário Peixoto e sobre mais filmes, né, que o Mário Peixoto estaria envolvido, mas que ele nunca chegou a realizar, mais sobre essa personalidade. Então, acho que vale. Queria esse comentário que o Lucas trouxe agora também eu tive uma sensação que meio que para além dele falar dessa
a sensação que eu trago é que essa crítica que ele traz também tem muito até essa mistificação que há em cima do filme, né? Essa coisa de tentar salvar o filme que não foi visto, então esse filme que ronda todo, então meio que essa crítica burguesa que ele fala também tem muito nesse sentido dessa alma, né? Essa essência, uma coisa meio romantizada de uma produção que mas aí meio que pensando agora a partir também do momento histórico e de tudo que a gente vive, meio que não tem como desvincular o cinema por si só de uma arte burguesa, assim como o teatro, enfim, e numa perspectiva de história do trabalho, se você for ver, é isso, né? Os operários muitas vezes não estão tendo tempo para construções simbólicas, então meio que é meio por isso que eu fico com a sensação que também que ele critica muito essa perspectiva da mitologia por detrás e menos necessariamente, porque é claro que a obra é isso, a obra não fala nada de um contexto social, são três pessoas que né, estão vivendo ali um bucolicismo brasileiro ali, sei lá, mas se você for pensar, a gente já teve a Primeira Guerra Mundial, a gente acabou de ter uma crise financeira nos Estados Unidos, enfim, e o filme não fala nada disso, né? Então, ao mesmo tempo, eu consigo meio que trazer um Walter Benjamin aí para dizer que é como se fosse uma ação contrária, porque em vez de falar das grandes luzes e dos grandes acontecimentos, ele te entrega uma paisagem poética de vida e aflição, e conta isso sem precisar necessariamente falar dessas grandes luzes, né, dos grandes acontecimentos do mundo. Então, em meio a guerras e quebras financeiras, a gente está falando de aflição simbólica, sei lá. É claro, eu lembro um pouco esses personagens do Limite, um outro filme que o professor Gilberto Velho muito citava, que era O Jardim dos Fisicontini, que é um filme do Luchino Visconti, e essa família, os Fisicontini, é uma família rica e acho que até judia, que passa ali a Segunda Guerra toda sem ser incomodada, como se nada tivesse acontecendo. Então, um filme que as pessoas vão lá, jogam tênis, bebem um vinho, conversam sobre futilidades, e só isso. Então, essa ideia de um mundo à parte, o mundo está, né? Acontecem milhões de coisas, mas tem muito a ver com as pessoas que conseguem esse padrão, né, de isolamento, e que tem sempre algum custo social, né? Eu lembro essa região lá, né, no caso Mangaratiba, que é onde o Mário Peixoto tem até uma casa, depois ele se dedica muito mais à casa dele, que é esse sítio chamado Morcego, por isso o vídeo se chama O Homem do Morcego, o filme do Soberg, né? Porque ele se isola nesse lugar, que é um lugar, né, que ele vai construir como se fosse uma ágora de um homem só, né? E, enfim, um sítio super bonito, bem cuidado, mas, enfim, para aqueles prazeres, né? E aí se pensa enquanto centro cultural, aí se associa muito, por exemplo, você pensar o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, que era a casa dos Moreira Salles, que depois viram os guardiães desse elemento cultural, mas é um elemento cultural muito mediatizado, que depende de suportes, que depende de preservação. É uma discussão bastante complexa, porque é fundadora do tipo de sociedade que a gente vive, né? Do tipo de cultura, daquilo que a gente chama cultura e que a gente compartilha, e com aquilo que se inscreve enquanto cultura para a sociedade, a demanda, que é você ter esses produtos de origem burguesa mesmo, né, como referências culturais da nossa civilização. Nós somos permeados pela experiência do romance, pela experiência do teatro, né, burguês, e pela experiência do cinema e da fotografia também, se a gente também pensar assim, né? E isso tudo é
é um caldo cultural onde nós nascemos, né? Essa ocidentalização. E é por isso que existe um curso de cinema e é por isso que nós estamos aqui estudando, né? Assim, não é nem uma questão de dizer é bom, é ruim, temos que ser contra, a favor, nada. Não, é uma realidade dada, que a gente não tem nem como se insurgir contra ela. Mas que é engraçado, né? Eu acho talvez até muito engraçado, por isso que eu coloquei aí o texto do Glauber, essa conexão com o Brutus Pedreira, né? Que ele vai falar que ele tomou conhecimento do limite através de um dos atores do filme, não é? Aqui na Escola de Artes. Eu acho que traz um pouco para a gente, está perto da gente esse filme. Né? E aí, o que vocês acharam dessa conexão? Vocês já tinham ouvido falar no Brutus Pedreira? Conhecem esse contexto? Hein? Eu não. A escola de teatro, né, da UFBA, né, acho que vocês conhecem, né? Assim, vocês sabem que o nome da escola de teatro é Martins Pena, né? Do teatro que tem na escola de teatro é Teatro Martins Pena, né? Acho que vocês sabem disso. E o Brutus Pedreira, que é um dos atores aí do filme, mas que também é um ator do teatro brasileiro, né? Figura importante do TBC, enfim. Ele veio para Salvador justamente a convite do Martins Pena para fundar a escola de teatro aqui. Essa ideia Aí a gente já vê um pouco a ideia dessa importação, né, de padrões, no caso, né, pelo menos são padrões nacionais, não é? Que são o pessoal de teatro do Sul, né, de São Paulo, mas especificamente que vem para cá, né? O Martins Pena, o Brutus Pedreira, a Alina Bobardi vem também no mesmo período, né? Eles estão envolvidos aí na fundação do Museu de Arte Moderna aqui de Salvador. É um contexto muito interessante de continuidades e rupturas, né? O filme do Mário Peixoto, ele também guarda conexões muito interessantes com esse universo, né? Quem já assistiu aí o Homem do Morcego, que eu compartilhei hoje mais cedo, é um curta-metragem de 20 minutos, o Mário Peixoto começa falando sobre aquela imagem inicial do filme, que é aquela mulher com alguém com os punhos em algemas, acorrentados, né? São duas algemas, que é uma fotografia que o Mário Peixoto viu quando ele estava em Paris. Né? Vocês lembram dessa imagem inicial do filme? Essa mulher com as correntes, assim, com um punho, né? E no final, de novo, ela volta, né? Volta no final, né? Essa imagem é a imagem que gerou uma cadeia de imagens mentais que fez com que o Mário Peixoto escrevesse o roteiro para o Limite. É curiosa essa imagem, porque essa imagem ela é uma imagem do suplemento Vue, né, de uma revista alemã, que está na origem daquilo que a gente conhece como fotojornalismo no mundo, né? A Vue vai incentivar a criação da Times, a reformulação da Times, né? Que vai ser uma outra grande revista baseada em imagens, né? E vai impulsionar a carreira de muitos fotógrafos. Aqui no Brasil, a gente tem uma versão, que é a revista O Cruzeiro, que é uma versão de revista ilustrada que vai se transformar na década de 30 também numa revista fotográfica. Tem uma revolução
fotográfica aí, que vai ser a mesma revolução fotográfica que vai trazer o Pierre Berger para o Brasil. O Pierre Berger vai ser contratado aí nesse momento de reformulação da Cruzeiro para vir para o Brasil. Ele queria vir para o Brasil e ele consegue a partir da revista do Cruzeiro, e vem para Salvador. O fotógrafo dessa imagem que o Mário Peixoto viu lá em Paris, na revista, é um dos fotógrafos fundadores lá, que participava da mesma produção, mesmo grupo de fotógrafos que o Verger participava lá, porque o Verger tem uma carreira de fotojornalista mundial, antes dele parar aqui em Salvador e desenvolver seus estudos mais voltados para a antropologia e para a questão dos cultos afros na Bahia, né, e no Atlântico como um todo. Ele era um fotojornalista, né, fotógrafo. E ele tem conexão com esse sujeito que produz essa foto. Então, são conexões globalizadas. Isso eu acho que é uma questão interessante, não é? Porque o cinema brasileiro que havia antes, que havia no período do limite, e que estava ali começando a tentar se firmar. Se lembra que no nosso último encontro eu disse que o cinema brasileiro costuma contar a sua história como uma sucessão de ciclos, né? A ideia de que o movimento que se inicia e se termina, e depois o outro movimento que acontece em outra situação, ele quase não tem conexão com esse movimento anterior. Então, o limite, ele, de uma certa forma, ele é um filme que existe por causa de um ciclo de cinema, que é o ciclo de cinema de Cataguases, que é o ciclo de cinema capitaneado aí por Humberto Mauro, né, em Cataguases, e que vai produzir alguns filmes que a gente pode relacionar muito com essa ideia de teatro burguês, né, que é o Brasa Dormida e Ganga Bruta, né, que são filmes Professor, Eu parei de ouvir aqui. isso, tá sem áudio. Oi, Ficou sem áudio. professor, não tem áudio. Eu já estava achando que era minha internet, mas ainda bem que Voltei. voltou. O computador desligou aqui e, quando voltou desconfigurado, eu tive que reconfigurar aqui. Mas, então, estava falando dessa conexão entre limite e o ciclo de Cataguases, que é de onde sai Humberto Mauro, Carmen Santos e o Edgar Brasil. O ciclo de Cataguases é capitaneado aí por Humberto Mauro, né? Na cidade de Cataguases, Minas Gerais, no interior, a ideia de ter uma cidade que faça filmes, que produza, mas, enfim, o cinema sempre foi uma arte cara, dependia de dinheiro, e que produzia a ideia de inserção numa modernidade. Eu acho que muito do desejo de fazer cinema no Brasil tem a ver com o desejo de se inserir numa modernidade, primeiramente. Em termos de retorno financeiro, sempre deu mais retorno financeiro no Brasil exibir filmes que vinham do exterior do que produzir aqui e conseguir lucros. A gente tem alguns momentos, né, particularmente com a vinda do cinema sonoro, que muda muito o cenário do cinema no Brasil, mas que você consegue um ciclo de produção que se autofinancia, apesar de algumas dificuldades. Mas é interessante, né, a dependência, que para que o Mário Peixoto pudesse realizar o filme dele, ele precisou que existisse
o Edgar Brasil, que eu compartilhei um outro texto falando sobre o Edgar Brasil com vocês, e esse texto se chama Edgar Brasil, o patrono dos diretores de fotografia no Brasil, brasileiros. Ele seria esse outro mito do cinema brasileiro, tá? A gente tem aí Limite como um mito, mas o Edgar Brasil também é um mito. Um mito, e a ideia dele como mito é um pouco a ideia de que os parâmetros com que ele é julgado são os parâmetros que, ao longo dos anos, o cinema brasileiro, e principalmente a fotografia, também pretendeu se guiar, né? Então, se Mário Peixoto conseguiu fazer Limite daquele jeito, foi porque Edgar Brasil estava ali. E Edgar Brasil estava ali porque houve o ciclo de Cataguases, ele fotografou Ganga Bruta, fotografou mais um outro filme do Humberto Mauro ali também. E ele foi indicado para o Mário Peixoto quando Mário Peixoto apresentou o roteiro para Ademar Gonzaga, né? Não Humberto Mauro, não, Ademar Gonzaga. E eles acharam interessante, mas não era o tipo de produção que eles estavam acostumados a financiar, a bancar e que eles queriam seguir fazendo. Era uma produção que apontava, né, no caso do Limite, era um filme que apontava muito para um tipo de cinema que se fazia na Europa. Não só no sentido de copiar alguns padrões, mas também no sentido de que talvez esse filme pudesse conquistar esse reconhecimento. Essa ideia é muito interessante. Aqueles textos que o Glauber apresenta, ali eu acho que na própria versão do texto que eu compartilhei com vocês, tem ali falando, né, numa nota de rodapé, que pelo menos o texto do Eisenstein sobre o Limite seria um texto falso, seria um texto escrito pelo próprio Mário Peixoto, no sentido de dizer, olha, esse filme compartilha de uma certa reverência, de uma certa proximidade, de um certo lugar do cinema, que é esse lugar de uma linguagem moderna, que está no filme do Eisenstein, que está numa determinada cinematografia, né, europeia, e que, de alguma forma, se distingue dessa cinematografia norte-americana do filme para as massas, do filme que pretende apenas conquistar público, né? O cinema europeu, de uma certa forma, está ali construindo uma cinematografia que pretende se inscrever como arte, como desenvolvimento de linguagens surpreendentes, novas conexões, enfim. Algo muito vigente no cinema mudo, no cinema sem som, né? No cinema sem som síncrono, né? Sem falas. E que vai ser justamente essa pesquisa por imagem, essas movimentações de câmera. É muito interessante ver O Homem do Morcego ou O Onde a Terra Acaba, que você vai perceber como que o Edgar Brasil construiu determinadas ferramentas. É muito interessante, porque as condições de produção do Limite são as seguintes. O Mário Peixoto vai com uma equipe de 5 pessoas, ele, Edgar Brasil, e 3 atores para Mangaratiba, e fica 1 ano lá, fazendo um filme lentamente, ou seja, ele banca isso, né? Ele vem de uma família com posses, né? O Edgar Brasil, ele é um profissional de cinema, né? Nunca foi um cara abastado, mas é um profissional, ele é atraído por ser esse profissional. Os atores também são, de alguma forma, profissionais também, mas de uma classe, né? Existe uma entidade de classe, né? Classe média, branca, de um determinado período da história do Brasil, que era onde acho que nem dá para chamar classe média. Acho que hoje a classe média está mais complicado, mas naquela época, enfim. Mas, enfim, são pessoas que têm condições de vida abastadas, né? Pessoas que falam línguas, pessoas que circulam pelo mundo. E, no caso do Edgar Brasil, ele seria um dessas pessoas que
que apesar de ter esse trânsito, também não são tão abastados assim, se tornam um profissional, né? Ele depende do seu trabalho, precisa vender o seu trabalho. O Mário Peixoto, ele nunca precisou vender o seu trabalho, ele sempre teve dinheiro na vida, tá? Não seria, acho que não é nem, é mais do que um burguês, não sei nem a classificação social dele, né? Mas é um rico, tá? E ele banca um ano essas 5 pessoas em Mangaratiba. O fio, ele usa como negativo um filme, uma película que estava surgindo no mercado, então um negativo de ponta seria como você usar a melhor câmera hoje, né? O melhor sensor. Ele usa que é o negativo pancromático, um filme que percebia as cores de uma forma melhor do que os filmes anteriores, que são as películas ortocromáticas. Então, era um negativo já de qualidade. As câmeras, é até algo a se estudar, ele usa muitas câmeras ao longo desse processo, muitas câmeras diferentes. É possível que a gente imagine que a disponibilidade dessas câmeras no Brasil fosse complexa, não fosse algo tão fácil. E ele não chega a comprar uma câmera para fazer o filme, ele vai usando as câmeras, né, que são disponibilizadas para ele, mas ele usa essa película pancromática. E todo o material é revelado na mão, pelo próprio Edgar Brasil, né? Então, tem uma coisa muito manual, né, de você revelar o negativo. Os movimentos de câmera foram todos os equipamentos que movem a câmera foram construídos pelo próprio Edgar Brasil na produção do filme, né? Então, se vocês assistirem o Onde a Terra Acaba e o Homem do Morcego, vocês vão ver esses equipamentos, né? Carrinhos, gruas, e as soluções que ele deu com madeira, né? Uma marcenaria, enfim, para construir esses equipamentos. E um ano de produção, né? Uma produção assim, com bastante tranquilidade, que permitiu que eles executassem aquela filmagem com o rigor que eles queriam executar, né? O que foi para o Edgar Brasil uma grande experiência. E aí eu entro um pouco nessa ideia do mito do Edgar Brasil, que nos interessa um pouco como mito do cinema brasileiro, que primeiro é essa ideia do cinema de invenção, daquela execução que precisa que você invente coisas, que você tenha que usar muita criatividade, justamente porque você não possui os recursos que os outros têm. Então, você quer... O Paulo Emílio Salles Gomes falavam da nossa criatividade de copiar os outros, né? Da nossa riqueza criativa em copiar. A gente rapaz, voltando, ouvindo? Sim. Eu fiquei, vou ficar mexendo aqui no mouse para ver se alguma coisa está desconfigurada aqui. Mas o Paulo Emílio Salles Gomes falava desse cinema brasileiro que precisa copiar e que é muito criativo em fazer cópias, né? Então, no caso do Edgar Brasil e do Mário Peixoto, essa cópia de padrões, essa busca de referências e a invenção de substitutos, né? Se a gente não tem uma grua, a gente inventa um elevador que substitui a grua. Se a gente não tem um carrinho, a gente inventa algo para substituir o carrinho, né? Então, uma inventividade. E muito do limite é essa conexão com vocês notam, né, no filme, que é um filme todo feito ao ar livre, né? Não é um filme de estúdio. E que vai ser um elemento fundamental se a gente for pensar os cinemas novos no Brasil e até os cinemas do neorrealismo italiano e os cinemas do pós-guerra, os cinemas modernos, né? Que é essa conexão com o espaço, essa saída dos estúdios. Isso tudo, naquele período que começa a se desenhar, né, com o cinema mudo, essa busca por esse tipo de linguagem,
Isso tudo cai um pouco por terra com o cinema falado, né? O cinema falado é o grande culpado da transformação, já diria Noel Rosa. Porque o cinema falado, ele obriga ao cinema a entrar no estúdio. Obriga o cinema a se isolar, para que os microfones possam capturar a voz dos personagens. E no caso do cinema brasileiro, ele cria a oportunidade e cria o mercado de um cinema musical. É a partir do cinema falado que você vai começar a ter as chanchadas, né, os filmes de carnaval, que vão trazer para o cinema aquilo que se fazia no teatro de revista, que era o teatro popular brasileiro, que a gente conhecia aí no final do século XIX e início do século XX, que era onde você tinha um diálogo com o público, aí sim, com uma classe média, com uma classe popular, que a gente chama popular no sentido de quem pudesse entrar no teatro. O teatro era um pouco mais caro, mas razoavelmente popular, né? Assim como o cinema. O Brasil ele tem umas características que é difícil, às vezes, a gente fala assim, o que é popular? No caso do cinema, você precisa de uma pessoa que receba um salário mínimo para ela poder frequentar uma sala de cinema, ou mesmo um teatro. Minimamente, né? Ela precisa receber, ela precisa ser uma pessoa assalariada, com alguns bens. Mas o Brasil tem uma população, sempre teve ao longo de sua história, uma população escravizada, não é? Que trocava o seu tempo por um prato de comida. Essa foi a situação mais comum de grande parte da população brasileira. Então, de uma certa forma, quando a gente fala no cinema popular, no teatro popular, não é para essas pessoas, não é para o povo. É tão louco que assim, a gente fala em povo, mas nesse período, os miseráveis do Brasil não fazem parte desse conceito, né? Então, a gente fala de um teatro popular, a gente fala de um cinema popular, mas esse teatro e esse cinema popular são voltados para uma classe média, tá? Que a gente hoje consideraria como uma classe média. Né? Você tem aquele tostão para poder assistir uma sessão de cinema. Apesar de ser barata, não era algo que grande parte da população brasileira pudesse frequentar. Mas você tem uma conexão aí de um cinema que começa a partir do cinema sonoro, que vai voltar para o estúdio e que vai estar baseado na música brasileira, né, nos musicais, principalmente nas músicas de samba, que vão também ser fundadoras do nosso mercado cultural. Então, você tem aí uma transformação que, se por um lado você tem o cinema como limite, que está querendo dialogar com o cinema de arte europeu, que está pensando nas possibilidades dessa linguagem cinematográfica, esse cinema é abortado. Em grande parte, porque Mário Peixoto também não é uma pessoa produtiva, ele é um rentista, né? Um cara que nunca precisou trabalhar, ele nunca precisou produzir. Ele produzia por valores estéticos lá dele, né? Enfim. E, de uma certa forma, apontando para essa inserção dele, apesar de ter uma grande paixão pelo Brasil, por esse pedaço de terra ali, Mangaratiba, realmente um pedaço de natureza maravilhoso, mar e tal, ele parece pretender se inserir numa cosmovisão europeia, né? Essa ideia. E talvez seja uma herança aí do nosso país, por ser o único império das Américas, né? Enfim, o Brasil tem uma elite que, durante algum tempo, se achava europeia, né? E uma grande população, uma grande cultura, um grande braço da nossa cultura tentando esses diálogos. E, ao mesmo tempo, se debatendo com as questões do que é fazer parte dessa comunidade europeia, né? Dessa comunidade cultural, eu digo aqui não comercial, mas essa comunidade
banhada pelo iluminismo europeu, né, pelos valores de uma sociedade europeia, por uma cultura né, que tenha determinados parâmetros, né? O que significa fazer compartilhar desse universo cultural, sendo um sul-americano, estando no Brasil, mantendo esses valores. Então, existe algo que se debate aí, né? E aí, o limite vai ser muito valorizado porque ele entra em contato com a natureza. A natureza é o que representa essa identidade latina, né? Essa identidade americana. O contato, as formas naturais que o limite, que o filme apresenta ali, né? Essa câmera que está no mar, está na praia, está em pequenas vilas, a mata, enfim, esse ambiente. Durante muito tempo também, né, a imagem do índio como, né, uma figura representativa. Então, existe uma busca por essa identidade. O que é ser brasileiro? Né? Qual as fórmulas desse país que permitiriam também eu compartilhar desse universo europeu, né? Como é que eu faço? É a pergunta que talvez passe na cabeça de muita gente, como é que eu faço para o meu filme chegar em Cannes, né? E é um debate que vai percorrer e que talvez ainda nos atinja, né? Se você pensa, é uma percepção que Glauber vai ter e que vai defender no seu projeto de cinema, que é fazer um cinema que conquiste o mercado exterior, muito por conta da linguagem, porque dialoga com uma linguagem que também por elementos que esse cinema europeu, que essa vanguarda europeia também é sensível. Então, a linguagem cinematográfica é um elemento que comove essas elites culturais europeias, esses mercados. Então, o que Glauber pretende, enquanto projeto, é criar um cinema que se insira, né, nesse circuito europeu, né, desse circuito de cinema, para que depois ele possa retornar e ocupar as salas. Logicamente, produz-se filmes que são recebidos, sim, em alguns festivais, alguns conseguem até uma determinada reverberação nesses ciclos cinematográficos, mas que em nenhum momento atingem um grande público. Na aula passada, a gente viu os filmes aí da Bel Air, e eles sofriam do mesmo problema. Eram filmes que se debatiam num campo de vanguardas artísticas, que até conseguiam boas recepções por parte de especialistas, por parte de um público especializado, mas que tinha uma exibição, uma carreira mínima, ínfima, né? Frequentava apenas algumas exposições em salas em museus, em cinematecas, né? Não alcança um público. Apesar de, curiosamente, a Bel Air ser uma experiência que nasce de um financiamento do Grupo Severiano Ribeiro, com promessa de ser exibido, dos filmes serem exibidos em grande circuito, né? Severiano Ribeiro era o grande circuito da década de 70, era o grande circuito exibidor. Então, é curioso, né, esse ciclo, né, de repetições, né? Então, o limite, ele guarda essa dimensão. É um filme que aposta na linguagem, que é voltado para um público receptor especializado, normalmente um público burguês, que tem acesso a teatro, a museu, a arte, um público consumidor de arte, né? Ou seja, apartado do público, do que a gente poderia ter como povo, né? Como grande público, né? Um público muito restrito. E, logicamente, Edgar Brasil, como profissional do cinema, ele vai ser, logo depois que ele faz Limite, ele vai ser absorvido pelo mercado das produtoras, pela Cinédia, né, pela Vera Cruz, pela Vita Filmes,
que são produtoras cinematográficas da chanchada, que vão fazer esses filmes musicais, onde as pessoas vão ver os filmes não por causa do cinema, mas por causa da Emilinha Borba, né, do Galbi Peixoto, que vão assistir os cantores que a indústria fonográfica já fazia propaganda, e que a indústria fonográfica já se sustentava em cima desses personagens. Então, esse cinema, ele some, e ele fica um pouco como um mito de um cinema de arte. E, de uma certa forma, Glauber, mesmo negando ali, né, falando isso é uma arte burguesa, ele não deixa de reconhecer essa necessidade desse diálogo com essa burguesia europeia para voltar ao Brasil como, né, para fazer o circuito de retornar ao Brasil como algo que merece ser visto, ou que merece ser revisto, porque quando as pessoas viram aqui, as pessoas não entenderam, não gostaram, mas aí quando foi para a Europa, ou quando ganhou um prêmio, agora sim. Isso parece algo distante, é engraçado, né? Mas é uma curva da história que a gente ainda não deixou de fazer, a gente ainda está dando essa mesma curva. Né? Se a gente pensa em Bacurau, né? Bacurau repete o mesmo confronto, talvez de uma forma até trazendo, revelando aí alguns conflitos muito interessantes, que são até repetidos no Brasil, né? Mas é interessante que Bacurau precisou ir para Cannes, né? Ir para o Oscar, né? Para poder receber alguma atenção de um público que, de outra forma, não enxergaria Bacurau, ou o filme não chegaria a esse público se não fosse por essa peregrinação, né? Até porque é um tipo de cinema boicotado também. E é um filme que, basicamente, ele é um filme, né, se a gente pensar em Bacurau, é um filme que ele não se enquadra num cinema de arte, assim, ipsiliter, né, se a gente for pensar de uma forma pura, né, se é que a gente pode falar que existe um cinema de arte puro. O Bacurau é um filme de gênero, né, um filme que vai dialogar muito mais com o cinema de gênero aí norte-americano, aí da década de 90 e 80, né? Um filme de invasores do espaço, que no caso não são invasores do espaço, são invasores de uma outra nação, mas que encontram alguma coisa estranha nesse país, né? Vocês assistiram Bacurau? Todo mundo assistiu Bacurau? Quem gosta de cinema, não existe esse papo de spoiler, a gente nem sabe o que isso significa, porque os filmes são assim, os filmes a gente fala sobre eles, assiste de novo, sabe o início, sabe o final, não dá para ser essa fluidez, essa fluência, né? Fruir dos filmes enquanto prazer, a gente que trabalha com cinema, a gente vai deixando para lá, né? Então, assim, saber o final do filme não interessa mais tanto. Não é mais o fator que faz eu sentir prazer com o filme ou não. Ser enganado por um filme, ser surpreendido com um final surpreendente, saber o que vai acontecer, não diz mais respeito a quem trabalha com cinema, quem estuda cinema, né? A gente gosta de várias outras coisas, então a gente fala sobre os filmes contando mesmo o que acontece no filme. Mas Bacurau, e sem pedir licença, tá? Então, desculpem, né, porque eu sei que tem alunos que talvez não estejam envolvidos com cinema, mas né, quando a gente começa a falar de cinema, essa coisa do spoiler não faz muito sentido, né? Quando a gente está falando de realização, filme, mercado, enfim, né? Não importa, isso não importa muito, não. Mas Bacurau acaba trazendo essa ideia do invasor, que no caso dos filmes norte-americanos era um invasor do espaço, ele reatualiza. Então é um filme que brinca com essa coisa de gênero, né? É um filme que nem é um filme tanto de arte, mas que no universo cinematográfico atual, essa brincadeira, essa revisão dos gêneros, também
Alô, alô? Pronto. Bom dessas quedas é que eu aprendo direitinho onde é que mexe. Então, no universo dos filmes de arte atual, esse diálogo com gêneros cinematográficos específicos também tem o seu prestígio. E Bacurau é um filme que dialoga com essa cinematografia internacional, né? E que faz esse périplo, né? Ele precisa ser aceito em Cannes, ser aceito pelo Oscar para chegar ao Brasil com algum respaldo. É muito curioso esse périplo cinematográfico, né? Alguns estudantes nossos fazem esse périplo, realmente ele acaba dando certo no nosso mercado, até porque nós não temos mercado, nossos filmes não chegam ao grande público. Nossos filmes são filmes destinados, né? Nosso mercado cinematográfico é um mercado de festivais, que se em algum momento só aconteciam fora do Brasil, desde há pelo menos aí uns 30, 40 anos, que a gente também começou a ter festivais no Brasil, e o périplo dos festivais, inicialmente nas capitais, festivais, né, no Sul, depois, né, você tem os festivais no Rio de Janeiro, São Paulo, Gramado, Brasília, e aqui Salvador e Recife, né, mas sempre nas capitais, até os anos 2000. Depois dos anos 2000 é que esses festivais começam a se interiorizar, e você tem um outro cenário, aí, algumas transformações acontecendo. Mas grande parte dos nossos filmes são filmes que têm uma circulação restrita a festivais, e agora que a gente tem canais específicos, alguns canais que se abrem, né, especificamente para também um público restrito, né? Então, você tem o Canal Brasil, para um público que gosta de cinema brasileiro, canal curta, alguns canais que também a gente pode relacionar com o cinema de arte. Então, é muito curioso, né, esse debate entre esse conflito que a gente vai sempre viver com o nosso cinema, que parece ser alguma coisa antiga, né, que, nesse sentido, o mito do limite talvez funcione ainda, né, que essa conexão e esse entrelugar entre algo que se pretende nacional, mas que precisa de um aval cultural que seja internacional, que seja né, também dê um aval enquanto filme de arte, enquanto uma cinematografia para um público que saiba ler, né? Essa dificuldade de ler o limite, né? Ela talvez seja nossa hoje, mas também seja do público daquele período e continue sendo, em grande parte dos filmes que a gente possa pensar em fazer. Né? Se a gente pensar num cinema popular no Brasil, né, que passa pela Cinédia, que passa pelas chanchadas, que passa por esse teatro popular, esse teatro de revista, esse cinema popular, você vai ver numa Globo Filmes, né, nesses filmes que juntam os comediantes da Globo para fazerem um amarrado de narrativa que consegue atingir um público. Enfim, o brasileiro, né, esse mercado popular brasileiro passa muito por essa comédia, por esse artista de TV, esse artista da indústria fonográfica, certas repetições, né, certos lugares que a gente continua a poder ver, né, no cenário cultural que a gente está se inserindo, ou que a gente vivencia. E aí, alguém tem algum comentário sobre isso que eu falei, ou sobre outras coisas? Tudo bem com vocês?
uma volta grande para falar de fotografia, né? Tudo bem, então? Hoje a gente até passou um pouco do horário. Vou interromper a gravação aqui.